Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Max Belzareno, eu sou escritor, eu publico desde 2015, já tenho alguns romances publicados desde então, participei de algumas coletâneas de contos e eu tô sempre indo em algum evento, né, alguma feira literária, às vezes eu sou convidado para ir em escolas, em algumas cidades, né, do estado, do Rio Grande do Sul. Já fiz oficina de escrita criativa em algumas escolas de ensino fundamental e médio. E eu gosto de falar aqui no meu canal sobre literatura, sobre os meus livros. Eu também falo sobre as impressões que eu tenho dos livros de outros autores, né? Durante algum tempo, né, eu publiquei meu primeiro livro em 2015. Durante algum tempo eu tinha um pouco de vergonha de mostrar a minha cara. Eu sempre me senti muito à vontade para escrever, apesar que escrever, né, é bem complicado. Não é porque eu sou escritor que assim são só flores. Eu tenho também dificuldades. Quem trabalha com escrita sabe. A gente tem um bloqueio criativo, dependendo do nosso estado mental, se a gente está muito esgotado por alguma coisa ou alguma preocupação, as ideias não fluem, né? Então eu sempre falo que para quem vai querer se dedicar à escrita, tem que ter muito controle assim emocional, bastante inteligência emocional para entender esse tipo de momentos, esses momentos do tipo, eu não vou desistir porque eu sei que é uma fase, né? Essa semana não tá rolando, mas semana que vem vai estar rolando. Os escritores têm que sempre ser muito apaixonados pelo que fazem, porque senão não desistem. Eu sei, conheço muitas pessoas que tentaram, né, se aventurar na escrita, mas acabaram desistindo, porque assim, gente, eu também não escolhi ser escritor só por amor. É quase como se eu tivesse sido escolhido, porque eu tenho uma relação de amor e ódio às vezes, mas eu sei que eu sempre serei escritor, sempre estarei publicando, porque eu tenho uma certa obsessão com a escrita, né? Também a minha terapia, mas também dizem que até a gente acaba sendo escravizado pela escrita, né? O livro te obriga a escrever ele, não é tu que quer escrever o livro, é o livro que está te obrigando. E eu tenho muita paixão pela escrita. Mas vocês sabem que excesso faz mal, né? Então eu tenho aqueles meus momentos de, eu não quero escrever, mas ao mesmo tempo tem uma força que me empurra, tu tem que escrever. Então eu tenho uma certa obsessão com a escrita e eu abraço ela, né, gente? Porque ela me faz bem também. Eu já exorcizei muitos sentimentos ruins por conta da escrita, sabe? É como se eu tivesse me filmado com algum problema e daí me assistindo, que nem a gente vê esses participantes de reality show que se assistem depois e fala, como é que eu não percebi e tal. Se eu coloco no meu livro um quadro parecido com alguma coisa que eu estou vivendo, eu consigo ver de fora, porque eu sou obrigado até a pensar com várias cabeças, né? Porque são muitos personagens e tal. Então, a escrita nesse sentido me ajuda bastante na minha vida. Não é só um livro que é escrito. Eu sou outra pessoa depois que eu escrevo um livro. Tem até aquele ditado que diz que um homem que entra no rio, né, aquele rio nunca mais é o mesmo e tal. Então, mais ou menos isso. E como eu gosto de falar de alguns livros meus, porque como eu vou a eventos literários, eu vou nesses eventos literários para falar sobre as minhas obras, né? Apesar de que eu adoro falar de outros autores, né, pela riqueza da literatura que eles produzem, eu também falo da minha porque eu também tenho que valorizar o meu trabalho e dedico tanto tempo à escrita desses livros, né? Então eu gosto de discutir. Eu prefiro conversar sobre os meus livros com pessoas que já leram, porque elas podem às vezes me fazer perguntas bem específicas. Então, às vezes eu acho meio chato ir numa feira que eu tenho que vender o meu peixe, apresentar o meu livro para pessoas que sequer me conhecem, é mais complicado. Mas então, eu vou querer falar mais uma vez do meu livro Seu Lar de Bento, né? Que esse daqui foi publicação independente. Eu não fui publicado por nenhuma editora. Ele tem um e-book dele no Kindle, né? Ilimitado, lá daquele concurso da Amazon que uma vez eu fiz, que é o Prêmio Kindle de Literatura. Foi em 2017 que eu publiquei ele ali. Fazia parte do processo, né? Do concurso
publicar ali, porque daí a banca ia ler e tal, e ficou lá desde 2017. Então, quem quiser ler o celular de Bento vai estar lá disponível. Tem até algumas avaliações, se vocês lerem, eu até peço que vocês avaliem, coloquem ali de 1 a 5 estrelas, escrevam algum comentário, é bom para o meu engajamento, né? E falando do celular de Bento, que eu acho que foi o livro que mais me deu trabalho para escrever, né? Mais do que o primeiro, porque assim, depois que eu escrevi o meu primeiro livro, em 2014, né? Foi publicado em 2015, mas eu escrevi ele em 2014. Eu meio que desenvolvi o meu método, né? Foi muito difícil, gente. Não é assim, eu sentei e escrevi durante aqueles 6 meses. Não, eu tentei muito, eu escrevia, pagava todo dia. Essas conversas que a gente sabe dos autores já que até já morreram, né? Autores do século XIX, XX e tal. E é assim, gente, é um processo, tem que ter muita paciência, por isso que eu digo que escritores têm que ter inteligência emocional, porque é bem esgotante, assim. É esgotante a palavra? Ah, sei lá. Ahn, e assim, a gente vai insistindo, insistindo, e eu acho que esse de 2017 foi mais trabalhoso, principalmente porque eu escrevi ele, né, enquanto eu fazia a faculdade, então eu não podia reprovar nas minhas disciplinas, e ao mesmo tempo eu queria participar desse concurso que tinha 3 meses para escrever o livro, então assim, ó, eu chegava em casa, eu estudava de tarde, né, eu ia para a faculdade 1 da tarde, estudava até 7 da noite, voltava para casa umas 9h30, 10 horas, tomava um banho e dormia para as 4 horas da madrugada acordar e escrever até o meio-dia, né? Porque eu tinha esse prazo, né? Então foi complicado. Eu lembro que eu fui até pro posto de saúde, porque assim, na última semana eu tava um caco, né? Eu acho que os meus amigos nem me reconheciam, porque eu tava dormindo pouco, né? Me alimentando mal, mas assim, é essa coisa que eu digo, é o objetivo. Tu quer, então tu vai fazer o que for possível. E como eu falei, eu tenho uma certa obsessão com a escrita, né? O livro te força a escrever ele, não é tu que só tu, o autor, que quer escrever o livro, né? A Marguerite Duras, ela fala que o, o autor é escravizado pelo livro, né? O livro que força o autor a escrever ele, não é o autor que tem por livre espontânea vontade, é por livre espancada vontade, né? E foi um livro muito importante, né? Os autores têm a função, às vezes, de tratar de paradigmas sociais, né, da sua época, então por isso que os clássicos são tão interessantes até para compreender um pouco como funcionava, né, o esquema cultural daquela geração. E eu critico, né, gente, no meu livro Celular de Bento, ai, a superexposição, pessoas que ficam muito fascinadas e ocupadas com o mundo digital e esquecem da realidade. Inclusive, as pesquisas recentes têm dito que, pela primeira vez, eu acho, na história da humanidade, a geração seguinte tem o QI menor, inferior à da geração passada. Né? Então, filhos que os pais tiveram eles com todo, como é que eu posso dizer, com muita esperança de que aqueles filhos superariam eles, aquelas coisas de pai, né, gente? E tem até aqueles memes na internet, ano 2000, 2 pontos. Ai, os nossos filhos serão gênios, os carros estarão voando e tal. 2021, 2 pontos. Meu filho não sabe fritar um ovo, né? Então, assim, a gente vê que é preocupante, não é tipo bobagem, não é reclamar à toa. Mais pessoas que estão crescendo fixadas no mundo virtual não estão se desenvolvendo como deveriam, porque não estão dando atenção para práticas até do dia a dia, saber cozinhar ou se virar sozinho, gente, sabe? E até dar atenção a quem tá próximo, ter um relacionamento, porque tu não pode ter um relacionamento não se sustenta com publicações. É no dia a dia, sabe? A pessoa precisa sentir que tu tá ali com ela, não só para ela, mas com ela, né? Então a gente vê que tem pessoas que não colaboram com nada, porque ficam com o celular o tempo inteiro, não querem ler, não querem trabalhar, né? Então o livro é uma crítica a respeito disso, né? Algumas pessoas leram e acharam um pouco pessimista, né? Mas meu estilo narrativo escolhido foi esse,
né? Inclusive, eu até coloco aqui no prefácio uma frase daquele autor, Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, que é assim: a ditadura perfeita terá as aparências da democracia. Uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Pesado, né, gente? Mas eu acho que ilustra perfeitamente o nosso momento, né? E aqui, né, falando do livro, eu sempre, nos outros vídeos eu cheguei a comentar sobre o Bento, eu falei sobre a Sônia, que seria a vilã da história, né? A gente sabe que ninguém é 100% ruim ou mal, ou ruim ou bom, mas ela é uma escrota na história. E o Bento não é o mocinho da história, ele é bem cretino também, né? E por estar encantado por uma menina, vira as costas pros amigos e pra família. Então não dá pra ter empatia pra esse tipo de personagem idiota, né? Eu julgo muito os meus personagens, né? Eu tento não julgar, eu tento ser aquele narrador, né, que não julga, mas eu insinuo algumas coisas porque, eu acho que pra história precisava assim. Então eu tenho meio que um julgamento moral em cima dos meus personagens nesse livro, tá, gente? Não são em todos. Inclusive nos próximos eu tentarei não julgá-los, né? Vou deixar isso para o leitor. Eu aprendo cada vez mais. A cada livro que eu escrevo eu aprendo alguma coisa, né, gente? Ahn, e aprendi sozinho, né? Comecei a escrever antes de ver essas oficinas de escrita criativa agora de grandes professores de literatura que estão sendo oferecidas, né, nos últimos tempos, mas quando eu comecei eu não tinha ninguém, não tinha nenhum padrinho, nem alguém que falasse, ó, tu tá no caminho certo, vai. E eu escrevi, a editora disse que estava legal e foi publicado. Mas eu sempre estou aprendendo, agora eu estou sempre buscando conhecimento, agora eu faço mestrado em literatura. Eu amo a literatura, né? E nesse livro a gente tem, até no capítulo 3 que se chama Costurar, tem a descrição da personagem que era para ser secundária, mas acaba virando protagonista. Eu tenho muito disso nos meus livros. Eu acho que a gente que é autor trabalha muito com o inconsciente e eu não sei por que isso acontece comigo. Eu não sei por que nos meus livros eu tenho figuras muito bem resolvidas, esclarecidas, que acabam virando suporte para os meus protagonistas. Geralmente são figuras femininas, eu sou de uma família de muitas mulheres, né? Eu tenho muito orgulho da relação que eu tenho com os meus irmãos, com as minhas irmãs e com a minha mãe. Eu admiro muito a minha mãe. E de repente, por ter uma mãe sempre ali que serviu de suporte emocional também para mim, não apenas financeiro, mas emocional. Minha mãe estava sempre ali para os filhos, ela sempre foi muito atenciosa, muito atenta, assim, de reparar, ele tá meio estranho, e de chamar a gente para conversar. De repente, por essa razão, sempre tem uma figura feminina que toma frente, né? Que sabe, tem aquela palavra de apoio, que empurra às vezes o protagonista que está desorientado, que não sabe o que fazer, que não tem coragem, que é muito passivo, né? E eu já reparei que meio que é um padrão, assim, eu tenho personagens assim. De repente, por ter crescido numa família com tantas mulheres e mulheres que fazem, sabe? Não ficam só falando. As minhas irmãs têm muita atitude também, assim como a minha mãe. Foi a educação que a gente recebeu também, né? E, claro, né, gente, o Bento é um retrato de uma geração que é bem assim, vamos dizer, meio bitolada, meio desinteressada, né? Tem até aquele ditado que fala pessoas desinteressadas são desinteressantes. Porque daí a pessoa que não se interessa por nada não tem assunto, não tem ideias, né? Mas enfim, a gente tem a Serena e a Serena tem um pouco de mim também, porque num momento, né, num cenário, num momento não, num cenário onde o Bento vive essa realidade alternativa, distorce as coisas, a gente tem uma amiga, né, que seria personagem secundária, mas acaba virando meio que protagonista. Ela ela quer escrever um livro gente, eu tô me distraindo um pouco com a vista aqui, que eu tô olhando pra janela, tá tão bonita. Minha irmã mora no quarto andar e daí dá pra ver aqui os prédios, é tão lindo, por isso que eu me distraio um pouco, tá? E ela é escritora. E assim, tem até aquele coisa, tá, tu é escritor quando tu publica um livro porque tu escreve, é porque tu escreve, né, gente? Não é porque
não publiquei um livro ainda, que eu não posso me chamar de escritor. Claro, tu tem mais autonomia quando tá concretizado ali. Ah, ele fez, ele não ficou falando. Mas assim, tem pessoas que escrevem, né, por conta do seu trabalho, em áreas específicas, não publicaram um livro, mas são escritoras. Né, eu, inclusive, trabalhei de copywriting numa empresa por alguns meses e eu tinha uma colega que escrevia muito bem. Né, ela só tinha ensino médio, não tinha feito nem letras, e ela era copywriting há um tempão já, né? Então, escritoras são pessoas que escrevem, não precisa ter um livro publicado. E ela é escritora e ela quer publicar um livro, né? Ela lê muitos clássicos e tal, ela admira muito a função dos literatos, dos escritores, e ela quer publicar o livro dela. E a história ao longo das 200 e poucas páginas é ela tentando encontrar o mote, né, o plot da história dela. Tudo, ela é muito observadora, ela observa tudo à volta dela, ela observa as pessoas, os assuntos, para tentar encontrar a história dela, né? E às vezes a história tá do nosso lado, né, gente? Tá acontecendo do nosso lado e a gente não viu, né? Eu não quero ficar falando demais, mas às vezes a história tá ao nosso redor. E eu posso falar que a gente encontra a nossa história quando ela fica latejando na nossa cabeça. A gente tem que se apaixonar pela história que a gente está querendo contar, porque senão a gente desiste. Porque, como eu falei, é muito estressante escrever. Tem dias que não adianta, tu fica 10 horas na frente do computador, não sai nada. Então, tu tem que ter muita paixão para não desistir. É como não querer desistir de uma pessoa, sabe? Porque tu gosta muito dela. Então a Serena, que é uma das minhas personagens, ela divide essas semelhanças comigo, que sou o autor. Esse momento, porque eu fiquei muito tempo, assim, desde os meus 21, 22 anos, pensando, né? Em, será que eu consigo escrever? Até que aos 24 eu consegui escrever um livro, né? Mas eu lembro que ficou. É como se eu tivesse sido desafiado e eu não parei até conseguir. E quando eu vi que eu consegui, eu vi que servia para mim aquilo. Era uma profissão que tinha um sentido na minha vida. E daí foi bem bacana. Foi bem bacana e assim, é uma profissão que eu quero levar pro resto da minha vida. Eu ainda quero escrever a minha grande história, a minha obra-prima. Sou muito jovem ainda, eu acho, para querer escrever a minha obra-prima. Eu preciso de mais bagagem, né? Não à toa eu estou estudando isso. Não sei se de repente daqui a alguns anos eu faço meu doutorado. E não que uma pessoa precise estudar, né, se formar para escrever um livro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, inclusive, tem muitos que se formam e só querem ser pesquisadores ou professores, né? Mas o estudo é importante, né? Mas estudar não significa frequentar a universidade e ter um diploma, né? Mas assim, é que eu gosto do ambiente porque me dá insights, né? Insights, ideias. Então eu gosto de frequentar a universidade. E a Serena compartilha suas semelhanças comigo. Eu lembro exatamente como foi bem desgastante, assim, brotar aquele sentimento. Até hoje eu não sei de onde que vem o sentimento de querer escrever um livro, mas querer e não saber como, não saber onde, né? Como começar. E essa é a jornada dela, né? Ao mesmo tempo que ela vê o amigo se afundando na tecnologia, ela pesquisa, ela tá sempre pensando, como é que vai ser, né? Por onde eu começo? E essa é a jornada dela, né? Então, só que uma coisa tem relação com a outra, né? Então, eu gostaria de comentar um pouco a respeito dela, mas eu não posso falar muito porque, né, estraga a experiência da leitura. Não gosto de falar dos meus personagens, meio que tornando eles um estereótipo ou uma alegoria, sabe? É sobre isso. Não gosto de fazer isso. Então esse vídeo foi para falar um pouquinho sobre essa coisa de escrever, da obsessão da escrita, da gente se forçar a escrever um livro, né? Às vezes não é tu que pega uma ideia que te pega, sabe? Um livro quer ser contado e te usa como instrumento. Eu gosto de pensar isso. Eu acho legal pensar que eu sou só um instrumento para aquela história vira o mundo, né? Quando eu sempre vejo, por exemplo, a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, diz a lenda que ela teve um pesadelo. Agora um exemplo completamente diferente que é
Stephanie Meyer, que escreveu O Crepúsculo, quando ela tinha 30 anos de idade, ela sonhou com o Edward e a Bella. E o tanto que o primeira coisa que ela escreveu foi, eu acho, capítulo 13, que é quando eles se revelam, quando ele se revela pra Bella, né? Então ela sonhou com ele. E eu acho tão interessante porque pode ser viagem da minha cabeça, provavelmente é, só que eu acho interessante é como se essas esses personagens vivessem em outra dimensão e volta e meia escolhessem alguém como instrumento e fala, olha, tu vai contar essa história e essa história vai repercutir no mundo, ela precisa repercutir agora. Né? A Emily Brontë, que escreveu Modes Vivantes, ela escreveu e um ano depois morreu. Sabe? É como se o destino dela fosse escrever, trazer ao mundo aquela história que até hoje é considerado por muitos críticos o maior romance de língua inglesa, sabe? Eu acho isso muito interessante e volta e meia eu me pego pensando nisso, né? Eu, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento. Eu acho muito legal ver como autores acabam se perpetuando e interferindo na nossa realidade assim de maneira temporal. Eu acho lindo e eu acho que é isso que a Serena do Seu Lar de Bento quer ser, né? Então é isso, gente.